Fala, galera! Professor Ítalo Vetor na área, tudo bem com vocês? Essa é uma aulinha de física para a terceira série. Nós vamos falar sobre eletricidade e os processos de eletrização. A introdução, né, à eletricidade e os processos de eletrização. Esse é o projeto Seduc em Ação que o governo de Goiás oferece para vocês aprimorarem os estudos de vocês. E vamos comigo. Olha só, ah, quando a gente fala aqui em eletricidade, eletricidade é a área da física que estuda a energia elétrica, seus efeitos, as interações. E a gente sabe que a energia não é criada nem destruída, na verdade, ela é transformada. E sendo assim, a energia pode ser convertida em várias formas, né? E a energia elétrica, ela é muito maleável, né? Ela não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Pensando bem, tem sabor da morte, né? Põe a língua na tomada para você ver. Sai o gosto do satanás. Tipo, brincadeira, gente. Só para, né, dar aquela descontraída. Então, a energia elétrica pode ser convertida em mecânica, por exemplo. Energia mecânica nos motores elétricos, nos ventiladores, né, no motor elétrico do portão. A energia térmica nos aquecedores, chuveiro elétrico, forno elétrico, na energia luminosa, lâmpadas e nas outras variadas formas de energia, tá bom? Então, a eletricidade vai estudar isso. E o estudo da eletricidade pode ser dividido em eletrostática, que estuda as cargas em equilíbrio, ou paradinha, assim, ó, status, entendeu? Ou sobre a ação de uma força elétrica, né? Já a elerodinâmica estuda o movimento das cargas, né, sobre efeito aí de um potencial, da diferença de um potencial elétrico. E em breve a gente vai chegar lá. Fechou? Então vamos lá, vamos definir primeiro o que é uma carga elétrica. Carga elétrica é uma partícula, né? São entidades, né, que geram no seu entorno aí um campo elétrico, né? Então, está aí o exemplo aí de uma carga positiva, uma carga negativa, e está aí a representação desse campo elétrico. Nossa, professor, mas tem que ser tão louco assim? Aham, vai que doido, né? Se você quiser ver isso no campo magnético, por exemplo, não é campo elétrico, campo magnético, mas tem assim a sua similaridade. Você vai jogar pedacinhos de malhas de ferro sobre uma folha branca e colocar um ímã embaixo. Você vai ver que a disposição vai ser mais ou menos isso daí. Tá vendo? Não é igual, porque né, é diferente. É campo magnético e campo elétrico. Mas você vê essas linhas aí. Que fera. Pois é. E aí a gente classifica as cargas, né? Então a gente definiu o que é uma carga e vamos classificar. Primeiro, né? Quem que é os tipos das cargas aí? Bom, então os tipos está intimamente ligado ao estudo do átomo, né? Está aqui uma representação do átomo. Lá no núcleo eu tenho os prótons e os nêutrons. E orbitando aqui, né, em órbitas bem específicas, nos orbitais, eu tenho os elétrons. Então, as cargas positivas vão ser os prótons, as neutras, os nêutrons, e as negativas, os elétrons. Tá? Então, esses são os tipos de cargas. Só que a gente pode pensar que os íons também podem conduzir eletricidade. O que é um íon? Íon é quando um corpo, né, um átomo, ganhou ou perdeu elétron. Professor, por que ele não ganha ou perde próton? É porque é o seguinte, ó, que a massa do elétron é 1.836 vezes menor do que a massa do próton, ou seja, o próton é pesadão, não sai por aí. Além disso, o próton já está estável lá no núcleo, né? E os elétrons já estão em movimento e estão na eletrosfera, na região periférica do átomo. Então é mais fácil um elétron partir para outro lugar. Tá, professor, mas o próton nunca pode sair? Pode um processo chamado de fissão, né, nuclear, quando você quebra o núcleo. E aí produz um negócio chamado radioatividade. Eu até brinco, falo para o pessoal, se você vê um próton por aí, o que você faz? Corre, né? Que chama radioatividade e isso é nocivo à vida humana, tá bom? Então, olha só, quem que pode se movimentar nos condutores, né, nos fios, nos cabos, são os portadores de cargas, que podem ser os prótons, aliás, próton não, porque próton não sai andando por aí, os íons positivos ou os elétrons livres, né, da interação dos núcleos, e íons negativos. Os nêutrons, por terem carga neutra, não saem andando por aí, tá bom? Mas isso a gente vai falar mais adiante. Tá. E aí a gente vai classificar agora o corpo, né? O corpo, quanto à quantidade de cargas. Ele pode estar carregado positivamente, ou seja, tem mais prótons que elétrons. Prof, ele ganhou prótons? Não, né? Porque próton não sai andando por aí, ele perdeu elétrons. Ah, entendi. Ou ele é neutro, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou ainda
ele pode estar negativamente carregado, quando ele ganhou elétrons, e por isso a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons. Assim, né? Então, se uma questão falar um corpo carregado positivamente, você já imagina, opa, tem mais prótons, mas é porque ele perdeu elétrons. Fechou? Quanto ao tamanho, a gente pode ter um corpo pontiforme ou partícula, que é quando as dimensões do corpo são pequenas e a gente nem considera nos cálculos, que é a grande maioria das questões que a gente vê aqui. Ou uma carga ou corpo extenso, que é quando a gente tem que considerar as dimensões do corpo, né? E aí, para um efeito de simetria, normalmente a gente usa condutores esféricos, né? Então, a gente dá o raio aqui. Mas é muito pouco, a gente nem vai ver isso. Só estou listando para você saber mesmo, tá bom? E aí, os princípios da eletrostática são dois: atração e repulsão e conservação das cargas. Na nossa aula, para não ficar longa, eu coloquei só o princípio aqui de atração e repulsão, que diz que cargas de mesmo sinal se repelem, tipo você e sua sogra, sabe? Ou não, né? Carga de mesmo sinal. E cargas de sinais contrários, né? Você e seu crush, oh yes, atração total, professor. Tá bom? Então, carga de mesmo sinal se repelem e corpos também. E cargas de sinais contrários e corpos também se atraem, tá? Mesmo sinal se repele, sinais contrários se atraem. E aí, gente, os processos de eletrização, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, para ficar mais fácil, tá? Espero que fique, assim, tranquilo para vocês. Qualquer dúvida, tem um materialzinho de apoio na listinha para vocês verem, tá bom? Lá no nosso site, italovector.com.br, também tem esse material. Fechou? Então, olha só. Tem três formas de se deixar um corpo carregado, né? Ou seja, positivamente ou negativamente. Né? É o atrito, contato e indução. Esse processo de deixar um corpo carregado, né, positivamente ou negativamente, que a gente definiu há pouco, chama processo de eletrização. Atrito é quando você pega dois materiais dois corpos de materiais diferentes, por exemplo, pega a caneta e atrita aqui no cabelinho. Tem que lavar, tá? Não pode ser aquela coisa assim, né? 7 dias sem lavar, não. Tem que ficar bem lavadinho. Se possível, com Garnier Frutix. Acho que essa marca nem existe mais. Então, olha só, você faz aqui, né, o atrito, e aí você vai ver que esse bastãozinho aqui, né, essa caneta, ela é capaz de atrair pequenos pedaços de papel, né, picado. Ah, professor, e que doido, né? Então, olha só, primeira característica, tem que ter material diferente. Observação, segue uma série, né, que ao longo da história o pessoal foi vendo quem que fica positivo, quem que fica negativo, né? E aí construiu uma tal de série triboelétrica, né? E aí, olha só, eles vão ter o mesmo valor, porém sinais contrários. Então, ó, se meu cabelo, né, ficou com mais 4, aqui tem que ficar com menos 4. Professor, mas o cabelo tem muito mais superfície, né? Ele tinha que ter um menos 10, por exemplo. Mas esses elétrons vieram de algum lugar, e vieram desse corpo, né? Então, se aqui vai ficar com mais 4, o cabelo fica com menos 4. Se aqui ficou com mais 10, o cabelo com menos 10. Ou seja, eles têm o mesmo sinal, só que mesma quantidade, mas em sinais contrários. Falei errado, I'm sorry. Beleza? Tá. Eletrização por contato. Aliás, já vou aqui, ó, fazer uma questão. Duas questões, aí eu volto aqui. Ó, experimentalmente, observa-se que certos corpos, quando atritados, apresentam a propriedade de atração e de repulsão de outros corpos. Esse processo, chamado de eletrização por atrito, faz com que o corpo ganhe o quê? Gente, fótons, quarks, elétrons, nêutrons e prótons. Quem que sai andando por aí que a gente falou agora? Os elétrons, né? Então, questão facinha, né? Atividade 4, lá da sua lista 5, tá? Olha essa outra aí, também de eletrização por atrito. Um grande pedaço de papel macio e seco e uma pequena régua de plástico estão inicialmente separados e eletricamente neutros. Então, atrita-se forte e repetidamente a régua de plástico com o papel. Após o atrito, deve-se observar que, letra A, ambos permanecerão neutros, pois os materiais são isolantes? Não, né? B, apenas um deles fica eletrizado? Não, é os dois. C, a carga elétrica do papel, por ter uma área maior, será da régua, né? Será maior que a carga elétrica da régua? Não, que eu falei do cabelo e do bastão, né? Tem que ter a mesma quantidade de carga, só de sinais contrários. D, como o papel tem uma área maior que a régua, ele retirará quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas da régua, ficando, portanto, eletrizado, e a régua neutra? Não, os dois vão ser eletrizados. Sobrou a letra E, né? Ambos ficarão com cargas de sinais opostos, porém de mesmo valor absoluto. Se um ficou com mais 2, o outro com menos 2. Ah, professor. Então, olha só. Opa, voltei demais.
Eletização por contato, né? O nome diz, né? Quando você encosta dois corpos, né? Ó, essa caneta e essa estão eletrizadas, ó, e elas ó, se encostaram e vão trocar cargas, né? Quando os tamanhos são iguais, vão ter a mesma quantidade de cargas. Quando tiverem tamanhos diferentes, quantidade de carga diferente. E o sinal vão ser o mesmo sinal. Se uma estava neutra e a outra positiva, as duas vão ficar positivas. Ah, professor, se uma estava positiva e outra negativa? Aí tiver sinal maior, né? Tipo assim, -4 com +2. -4 é mais forte, não é? Aí ficou -2. Aí separa, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e as duas vão ficar com sinal negativo. Entendi. E a indução é quando não há contato entre os corpos e a gente usa um condutor de aterramento. E ao final do processo eles terão sinais contrários. Tipo essa questãozinha 2 aqui, ó, da sua listinha. Opa! Considere um condutor elétrico inicialmente neutro e um condutor isolado carregado positivamente. O condutor e o corpo são aproximados. Então, aqui, está aqui o corpo isolante, que está carregado positivamente, e o condutor que está neutro. Então, sem essa ajuda aqui do aterramento, para ter cargas, né, vindo aqui de algum lugar, não teria como ter a indução, né, o processo de eletrização. Porque sem cargas externas, a quantidade, o corpo já está neutro, a quantidade de cargas positivas são iguais e negativas, né, são iguais. Então, não tem como. Então, por isso que a gente usa esse condutor de aterramento aqui, tá? Que é representado aqui assim, desse jeito. Então, ele pergunta, né? Durante o processo de eletrização, houve o quê? Migração de elétrons para a Terra, eletrizando negativamente. Ao final do processo, né, como a gente viu há pouco, os corpos terão sinais contrários. Fechou? Qualquer dúvida, entra lá no nosso site, me adiciona no Instagram, na rede social do Globem, né, do Goiás Beneném. Nós estamos à inteira disposição para atender vocês. É um prazer imenso. Tá vendo? Beleza? Ó, o governo de Goiás agradece a sua presença e até a próxima. E para vocês que assistiram até aqui, um AE.